pessoal, sejam muito bem-vindos ao Jaleco Med Summit. Eu sou Rafael Kenji e eu vou ser o moderador dessa palestra. Estou aqui com o médico psiquiatra Davi Sender. Muito obrigado pela presença, Davi. Eu que agradeço o convite. Antes da gente começar, eu vou só explicar algumas coisinhas para vocês. A gente vai ter o link da rede social do Davi anexado para quem quiser se conectar a ele, entender um pouco mais do trabalho dele. E aqui embaixo vai ter um link com o QR Code do Médicos Sem Fronteiras, para quem quiser doar. Basta aproximar a tela do celular ou aplicativo do PagSeguro, que consegue fazer a doação para Médicos Sem Fronteiras. Então, o nosso tema da nossa palestra com o Dr. Davi Sender é um passo a passo para a gente poder identificar precocemente quando a nossa mente está alterada. Então, vamos começar a discutir um pouquinho esse tema, Davi? Como que seria esse passo a passo nosso? Na verdade, a gente começa falando, para a gente conseguir entender que a nossa mente é alterada, o primeiro passo de todos, Rafa, seria a gente modificar a nossa relação com a nossa mente. Porque, principalmente, o principal público aqui vai ser um público de saúde, né? Então, se a gente parar para pensar, a nossa relação com a maior parte do nosso corpo, ela é completamente diferente com a relação que a gente tem com a nossa mente. Então, vamos dar um exemplo. Quando você fala assim, olha, meu joelho está doendo. No momento que você fala isso, Rafa, o seu joelho e você são coisas diferentes. Você se separa imediatamente do órgão ou do objeto que você está apontando. Então, se você vira e fala assim, eu acho que eu fiquei cego. No momento que você ficou cego, você identifica também que o seu problema está no olho. Você em si, você não ficou cego. O seu olho parou de enxergar, né? Tem um problema no olho, na retina, que seja. Agora, quando a gente percebe que a gente está deprimido ou ansioso, em nenhum momento você vai ver a um profissional de saúde ou ninguém falando assim, a minha mente deprimiu ou a minha mente está ansiosa. A gente se funde a ideia que a gente tem da nossa mente. E isso, muitas vezes, é um grande problema. Porque quando a gente está falando da gente identificar precocemente se existe alguma alteração mental, a primeira coisa que vai acontecer quando a pessoa começa a alterar é acreditar que, de fato, o mundo está mudando. Então, é muito comum que a gente tenha, assim, vamos dizer, eu gosto de dar uma analogia com o oceano. A gente tem a água, então, a água do oceano, e lá no fundo, que a gente chamaria assim, o leito, né, que é onde fica a areia, lá no fundo estaria vamos dizer, o chão, né, a areia, o leito. O oceano, eles seriam todos os nossos pensamentos narrativos, discursivos, todas as histórias que a gente conta para si. O leito do oceano, a areia, ela é, na verdade, os nossos afetos, as nossas emoções. Quando você tem uma alteração nesse leito, o que acontece é, ele vai ser preenchido por água. Ou seja, alterações afetivas que a gente tem vão ser preenchidas por histórias que a gente conta. Então, se você, vamos dizer, você está andando em casa, você tem medo de espírito, tá? E aí você está de noite, 3 horas da manhã, você vai buscar um copo d'água. Quando você acha que você viu alguma coisa, você não vai achar que viu uma água viva. Você vai achar que viu um espírito ou um assaltante. Ou seja, você vai achar alguma coisa, o seu afeto está ali alterado, você vai achar alguma coisa relacionada à sua história. Então, quando a gente tem um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, alguma coisa surgindo, a gente sempre vai identificar algo na nossa história que está alterado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não tem praticamente nenhum paciente que eu tenha atendido até hoje, Rafa, que tenha chegado com algum transtorno psiquiátrico que não encontre uma justificativa plausível para a maneira como ele está se sentindo. Então, ele fala, eu estou muito intolerante, eu não estou dormindo bem, isso aqui, mas o meu trabalho está assim, a minha esposa ou o meu marido estão me dando problema, minha filha, sei lá, eu tenho um namorado que é traficante. Então, a gente sempre vai achar alguma razão que a gente ache que é coerente para aquilo que a gente está sentindo. Por quê? Porque a gente não se separa da nossa mente. A gente não olha para a nossa mente de fora. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, o primeiro passo para a gente conseguir identificar precocemente se a nossa mente está alterada, é entender que a nossa consciência, ela está imersa dentro da mente.
mas consciência e mente precisam ser em algum nível separados. Isso vai interferir também até como a gente lida com a própria emoção nossa, né? Eu lembro muito, acho que ninguém sabe aqui, né? O Davi, ele tem cara de ser muito novo, mas mesmo assim muito novo, ele foi meu professor na faculdade. Né? Eu tenho cara e sou novo. E é tá? muito novo. Brincadeira. E ele foi meu professor na faculdade. E eu lembro muito bem das aulas de psiquiatria, né? Eu lembro muito bem também de você falando da síndrome de Gabriela, né? De que alguns distúrbios psiquiátricos, algumas pessoas que sofrem de algum distúrbio mental, elas têm a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, porque eu sou assim, e acaba que isso, o próprio entendimento da pessoa, do corpo dela, das emoções dela, interferem no que vai resultar das próprias emoções, né? Exatamente. Exatamente isso. A gente não é educado, de maneira geral, Rafa, a ter uma relação saudável com as nossas emoções. A gente não tem uma educação emocional propriamente dita, pelo contrário. As relações sociais que a gente treina de maneira aberta, conforme a gente cresce, principalmente dentro dos modelos ideológicos e dos modelos de educação que a gente tem, sociais, eles, eles não são bons para desenvolver inteligência emocional. A gente tem falado nos últimos anos muito de inteligência emocional, graças a Deus, porque essa é uma grande oportunidade para a gente ter esse crescimento, para a gente poder se perguntar o que é a nossa emoção, de perguntar o que é o nosso pensamento, conseguir pensar que nem tudo que a gente pensa, só porque a gente pensa ou só porque a gente sente é verdade, porque é uma das coisas que a primeira coisa que a gente faz, né? Se eu estou sentindo isso, isso é assim. Se eu penso isso, isso é assim. E a inteligência emocional vem para quando a gente desenvolve ela, fala assim, não, peraí. Existem distorções cognitivas, existem sensações que não são necessariamente verdades. Você vê, e eu gosto de dar esse exemplo para médico, né? A dor do membro fantasma é uma sensação, a pessoa sente aquilo. E não necessariamente aquilo ali é verdade. Certo? O próprio transtorno do pânico também, né? Do esquema cognitivo de Barlow, que eu lembro muito, eu sempre falo com os meus pacientes, de que quanto mais você pensar que está sentindo aquilo, realmente você sente, mas aquilo vai interferir para você continuar sentindo, aumentar a sua ansiedade, piorar os seus sintomas. Exatamente isso. Os circuitos neurais responsáveis pelos nossos pensamentos, pela formação dos nossos pensamentos, eles estão completamente integrados aos circuitos neurais relacionados às nossas emoções. Então, quanto mais você pensa em determinadas coisas, maior a emoção vai surgindo, vai crescendo. E a emoção gera um feedback positivo para os pensamentos, e um vai aumentando o outro. Então, por isso que essa é uma das maneiras que, por exemplo, o antidepressivo atua. Ele gera muitas vezes o antidepressivo ele gera uma certa dissociação entre esses dois circuitos. Então, de maneira que a pessoa pensa um negócio, mas ela não sente na mesma proporção que ela normalmente sentiria quando ela está deprimida. Então, isso não gera o feedback positivo de ruminação, que a pessoa não consegue sair. Mas é bem isso mesmo. A pessoa que quer ver o espírito, ela vai ver o espírito, né? Dependente do que as pessoas falem com ela que não exista naquele contexto, né? Tem, claro, a gente não está entrando em parte de religião, né? Está falando mais da parte emocional e psíquica, mas independente do que aquela pessoa ela quer ver, se ela acredita naquilo e ela quer ver aquilo, ela vai ver, né? Pode ser um espírito, pode ser qualquer outra coisa. Se ela quiser ver uma água viva, igual você falou, dependendo do estado emocional dela, ela vai ver, né? Aí nesse caso, no caso do transtorno mental, ela não tem escolha, na verdade, né? Ela não tem escolha. Porque ela, na verdade, isso entra justamente para o nosso ponto 2, em termos de identificação da identificação precoce, que é o que a gente chamaria de metacognição. A metacognição, Rafa, é perto do que você estava começando a falar, é o desenvolvimento disso. A metacognição é a gente conseguir pensar sobre pensar. Então, se a gente observa todo o mundo inteiro de primeira pessoa, vamos dizer assim, a gente vai ser sempre vítima da nossa própria mente.
Então, quando a gente imagina que as nossas emoções, nossos pensamentos são um aspecto real das coisas, a gente vai sempre ser arrastado por como a nossa mente vai ser dirigida. Então, a gente, no final das contas, vira, de fato, um espectador da própria vida, né? De si mesmo e das próprias emoções. Então, e aí é muito interessante, porque as pessoas que não desenvolvem metacognição, que é uma habilidade que todos nós temos o potencial de desenvolver. A gente desenvolve de uma hora ou outra, né? Porque a gente fica assim, nossa, como é que eu pensei nisso? Só de você falar isso, você já tá, você tem a memória de um pensamento, ou seja, você já está pensando sobre pensar. Mas no dia a dia, é fundamental que a gente sempre esteja analisando a nossa maneira de pensar, porque elas formam padrões. Da mesma maneira que a gente tem anemia de um determinado tipo, a gente tem as sorologias de outro determinado tipo, as nossas maneiras de pensar, as nossas maneiras de sentir também formam padrões. E a gente desenvolver a habilidade de questionar esses padrões faz com que a gente, na mesma hora que a gente questiona, que a gente percebe que eles existem e que eles não são sinônimos de nós mesmos, a gente pode começar a ficar livre deles. Então, um exemplo. Quando eu era pequeno, o meu pai, ele não podia, juro, ele não podia eu sou carioca, né? Então, assim, todo mundo sabe que carioca, sendo carioca eu posso falar. Carioca fala muito palavrão. Então, muito. Meu pai xinga muito. Então, quando alguém no trânsito fechava ele ou coisa do gênero, ele xingava a pessoa, filho da puta, muita coisa. E eu cresci com isso. E eu, quando eu comecei a dirigir, eu não percebia que eu me estressava dessa maneira no trânsito. E quando alguém passava, eu falava, tipo assim, na minha cabeça, né? Mas eu falava. E conforme eu fui desenvolvendo, enfim, desenvolvendo outras habilidades emocionais, eu comecei a perceber que aquele padrão que eu estava realizando, ele tinha nome. Ele tinha um nome, né? O nome era Bruno, o nome do meu pai. Mas dessa vez eu pensei sobre pensar. Eu pensei sobre uma reação automática, sobre um pensamento automático que surgiu na minha cabeça. E na hora que eu dei um nome para isso, eu fiquei livre. Eu não faço mais. Então, isso é muito legal, porque quando a gente começa a perceber que existem padrões que a gente não deseja ter, a gente pode dar nome para eles, tanto da origem que eles têm, quanto a gente pode inventar. Então, olha só, eu tenho um paciente minha, que não é da sua geração, tá? Porque eu tenho cara de novo. Você se lembra que é Ruth Raquel? Lembro. Gente, quem não viu, gente, Mulheres de Areia, tá? Eu ia falar para vocês verem, mas não tem como vocês verem mais, porque enfim, já vale a pena ver de novo, já passou 1 milhão de vezes. Mas do Jorge Amado e tal, e aí tem duas, a Glória Pires, né? Ela faz gêmeas, e uma é a gêmea boa e outra é a gêmea má. E tem o Toninho da Lua, né? Ruth. Então, a Ruth era boa, a Raquel era má. E todos nós vamos ter dentro de nós aspectos, e entendam isso, a gente não tem aspectos bons e ruins, a gente tem aspectos neutros. Nós é que classificamos esse aspecto como bom e ruim. Tá? Isso é completamente conceitual. Tanto que, ao longo da vida, vários aspectos que você achou que fossem ruins em determinado momento, depois você descobre que eles não eram ruins, eles eram bons. Mas dentro de um contexto, eles eram ruins. Mas, enfim, se nesse contexto que você está vivendo, esse aspecto dentro de você é um aspecto ruim, e você percebe uma origem dele, você pode chamar ele de Raquel. E você é a Ruth. Então, porque nesse momento você se separa de um espaço da sua própria mente. E isso é uma maneira de você desenvolver uma metacognição, vamos dizer assim. Você deu nome para Ruth, né? Dá um nome para Ruth. Então, e a questão, na verdade, e é interessante isso, Rafa, porque ao identificar, a gente pode se ver livre. Mas um dos segredos para a gente conseguir manter uma saúde mental é um pouco a psiquiatria. Vocês vão ver que é sempre assim, é sempre o caminho do meio. Igual a Buda, é sempre o caminho do meio. Se você tentar excluir um pensamento da sua cabeça, você naturalmente vai segmentar a sua mente sobre esse pensamento. Então, por exemplo,
Você está se sentindo atraído por uma pessoa e você não quer se sentir atraído por essa pessoa. E aí você fica assim, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso. E no momento que você fica pensando que você não pode sentir isso, você está pensando nisso. Então, na verdade, identificar, tá bom, eu estou sentindo isso. O nome disso é isso, atração. Mas eu posso dar espaço para isso. Eu não preciso seguir isso, embora isso esteja presente. O reconhecimento, sem lutar, é uma das principais formas que você tem de ganhar a sua própria mente. Quais são os limites de você reconhecer isso e de você transformar isso em uma outra emoção? Por exemplo, os grandes exemplos de violência doméstica, violência contra a mulher, são de pessoas, de homens que amavam aquela mulher e aquele amor virou uma obsessão e depois ele virou um ódio, virou uma violência, né? Até que ponto esse reconhecimento de não posso sentir isso pode se transformar numa emoção negativa e até mesmo se transformar um amor num ódio, por exemplo? Quem não podia sentir isso? Você acha que o cara falava para si mesmo que ele não podia sentir os ciúmes dela? Às vezes, se ele achava inalcançável, por exemplo, alguma emoção. Eu tô querendo abrir uma discussão, assim, entender um pouquinho mais, né? Até que ponto essa percepção do sentimento seu, ele pode se transformar em um outro sentimento, em uma outra emoção, e isso pode ser prejudicial. É muito interessante a sua pergunta, porque a gente pode pensar no seguinte: o cara que, por exemplo, ele gera uma violência contra a mulher, contra a esposa, enfim, ou a mulher contra o cara, a maior parte dessas pessoas justamente falta o limite para eles, já, é justamente o contrário. Em que sentido? A maior parte deles não identifica que eles fazem parte do processo que está gerando sofrimento a eles. Eles não desenvolveram, na maior parte das vezes, essa metacognição. Eles acreditam que o mundo está operando por si só. Então, assim, a mulher, ele olha, ele observa, a mulher não está dando a atenção que ele gostaria, por exemplo. Mas quem é que gostaria daquela atenção? O problema está nela. E é por isso que ele entra em crise. Porque ele não consegue identificar que ele é parte desse problema. Porque vamos dizer que a mulher de fato não está dando a atenção que ele gostaria. Sai fora. Entendeu? Sai fora. Mas É aquela síndrome de Gabriela de novo, né? Que ele novamente, não aceita que o problema está com ele, né? não, ele não faz parte desse problema. O problema está no mundo, né? E essa é uma das grandes questões que a gente tem em termos de sofrimento humano. Se a gente não aprende a oscilar com o mundo e a regra do mundo é a impermanência, a gente, toda vez que o mundo oscilar, a gente quebra, a gente entra em crise. Então essas pessoas, e entenda assim, pessoas que entram nesse estado comumente têm algum transtorno mental, tá? Então, ou algum transtorno psicológico, assim, dentro do transtorno mental, às vezes são psiquiátricos, às vezes são psicológicos, né? Porque todo transtorno psiquiátrico em alguma medida, na mesma medida, um transtorno psicológico. Mas nem todo transtorno psicológico é um transtorno psiquiátrico, né? Porque nem todos precisam de medicamento e tal. Mas essas pessoas definitivamente têm alguma condição relacionada ao desequilíbrio. E sejam eles, muitas vezes a intolerância à ideia de abandono, ou intolerância à frustração, é comum que esse perfil esteja relacionado a, a uma sensação constante de vazio, instabilidade emocional. Então, a gente não diagnostica ninguém por um único ato, né? É como falar assim, alguém matou uma pessoa, matar em legítima defesa ou matar por sangue frio, entende? São coisas diferentes. Então, mas é muito comum que pessoas que se envolvam nisso de maneira sistemática tenham um transtorno mental de fato. E esses transtornos fazem com que muitas vezes é muito comum que essa pessoa não consiga enxergar o papel dela nesse sofrimento. Deu para entender? Por isso que a terapia é tão importante. O fundamento principal da terapia, tanto dentro da psicanálise quanto dentro da terapia cognitiva comportamental, é fazer com que você se olhe. É fazer com que você observe a si e não ao mundo. Entende? Então, eu respondi a sua pergunta? Respondeu, muito bom.
Então, a gente tem um terceiro passo, né? A gente está com quanto tempo? Pode falar. Ah, tá. A gente tem um terceiro passo dentro do que a gente teria para identificar precocemente que a nossa mente está alterada. Então, assim, o primeiro passo a gente falou da condição conceitual, da gente identificar a nossa mente, a gente tentar começar a dissociar a nossa mente da nossa consciência, né? A gente começar a entender que a gente está sujeito a oscilações da nossa mente. Então, isso dentro de uma retrospectiva aqui. Eu tenho pacientes que, por exemplo, já estão psicoeducados, que a gente fala. Então, eles já sabem identificar que a mente deles está começando a alterar. Por isso que eu sempre digo que as pessoas mais equilibradas que tem são pacientes psiquiátricos, gente. Não adianta. Quando veio agora a Covid, recebi milhões de pacientes novos. Meus pacientes estavam assim, ó. Porque já estão acostumados, assim, sabe que a pessoa é vítima de transtorno mental, e aí ela começa a se tratar e começa, na verdade, a evoluir, sair do basal dela para ir assim, então já estão mais resilientes. Mas óbvio que eu não lembro o que eu ia falar agora, lembrei. Então, a dissociação, a pessoa vai fazendo essa dissociação da mente dela, porque o paciente psicoeducado, ele começa a perceber assim, a minha mente está alterando. Então, por exemplo, eu estou começando a perceber que isso está acontecendo. Ou eu estou percebendo que eu estou acelerando. Ou eu estou percebendo os rituais. Então, ele começa a conhecer a própria casa, entendeu? E a pessoa que não tem contato nenhum com a psiquiatria e com a psicologia, ele simplesmente vive na janela, entendeu? Ele está indo, e é uma consciência ambulante. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa não é só você dissociar, mas você olhar para ela, olhar para sua mente, olhar para o seu padrão de pensamento, questioná-los e não acreditar em tudo que a gente pensa. A terceira coisa, agora a gente entra numa nova etapa, seria a gente identificar a nossa rotina emocional. Então, vamos dizer assim, Rafa, todos nós temos uma rotina no nosso dia a dia. Você acorda, vai tomar banho, escova o dente, toma café, faz seu café da sua maneira, ou não toma porque está com pressa, pega o jaleco, entendeu? Aí chega lá com biscoito, porque você tem pouca idade, não engorda, entendeu? Cada um de nós vai ter uma rotina que a gente sabe que normalmente a gente vai fazer. E se a gente, por exemplo, viajar, a nossa rotina vai ser quebrada. Ou, por exemplo, chega Covid, coisa do gênero, a gente vai quebrar a nossa rotina. Beleza. Dentro do aspecto emocional, nós também temos uma rotina. A gente está muito acostumado a identificar aquilo que tira a gente do sério. A gente sabe dizer aquilo que nos dá muito prazer, que faz a gente vibrar, aquilo que nos interessa e nos gera curiosidade, ou o momento que você está ficando cansado, qual é o momento do dia que você fica, nossa, estou cansado. Então, nós temos uma rotina da maneira como a gente se sente. E os transtornos mentais, eles começam afetando essa rotina emocional. Então a pessoa, mas a minha rotina do dia a dia está diferente. Beleza, mas você continua se reconhecendo como você mesmo. Você continua não se surpreendendo com as suas reações emocionais e com a sua maneira de pensar. Então, por exemplo, todos nós temos pensamentos intrusivos. Então, aqueles pensamentos ultra constrangedores que a gente vai ter em momentos assim inoportunos, né? Tipo, o que as pessoas fariam se eu começasse a gritar, sabe? Aquela coisa que vem na cabeça. Mas isso muda completamente quando você está, por exemplo, em algum lugar e vem na mente assim, e se eu me jogar da janela? E vir de novo, e se eu me jogar da janela? E a pessoa sentir vontade, de me jogar da janela. Então, por exemplo, o Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, na Segunda Guerra, quando ele ia, por exemplo, em estação de trem, ele ficava sempre atrás da pilastra, porque ele tinha o pensamento de que ele ia se jogar do trem. Mas ele conhecia esse pensamento, isso é típico, é muito comum as pessoas terem. Eu não posso olhar para a janela porque eu sinto que eu posso cair, eu posso pular. Mas a pessoa identifica isso como normal dentro dela. Tanto que ela já desenvolveu uma defesa para isso. Só que
Quando a pessoa fala, opa, peraí, eu estou pensando muito nisso, opa, eu estou desejando isso. Então, a gente começa a perceber que a nossa maneira de operar a si mesmo e a nossa vida estão modificando. Então, perceba que nessa terceira etapa, o primeiro ponto é a gente perceber que o que tem incomodado a gente, como a gente está reagindo às coisas, como é que isso está diferente. Então, dentro dos transtornos mentais, uma das coisas que, embora não esteja no DSM, uma das coisas mais comuns que tem com qualquer transtorno de humor é a tolerância da pessoa mudar. Então, isso é batata. Você fala assim, eu estou me sentindo muito intolerante. Uma coisa é a pessoa falar, eu estou estressada. E, gente, entenda assim, como saber se eu já estou estressado ou se é depressão, por exemplo, que eu estou desenvolvendo? As pessoas sempre me perguntam isso. Rafa, muitas vezes para a gente identificar isso é delta T. E é horrível, né? Porque quando a gente sente que uma coisa está ruim, a gente quer mudar na hora, né? Eu quero mudar, isso não pode acontecer. Mas muitas vezes a gente só vai saber se é um processo depressivo ou apenas um estresse com fator tempo, esperar. Ao E mesmo durante tempo, o processo de transtorno depressivo, né, do humor um pouco... não me Isso, está com humor depressivo, ela perde esse insight dela poder ter a própria noção que esses pensamentos repetitivos eles são prejudiciais, ou ela ainda mantém esse insight e ela sabe que isso está corroendo ela e isso vai causar mais mal a ela ainda. Esse próprio pensamento ruminante que vem à cabeça dela piora o processo de saúde mental que ela está passando. é um redemoinho. É um redemoinho. A gente chama de espiral descendente negativa. Né? A pessoa, nos dois casos, assim, quando ela está deprimida ou não, inicialmente geralmente quando a pessoa está deprimida, o insight cai um pouco. Então, porque o que acontece? Uma coisa é você pensar e você não se identificar com o pensamento. Quando a pessoa está deprimida, ela costuma se identificar com o pensamento porque ela está se sentindo daquela maneira. E aí entra o segundo ponto em relação a gente conseguir identificar nossa rotina emocional. A gente identificar aquilo que nos incomoda é muito fácil. A gente identificar como a gente está reagindo às coisas ruins é muito fácil. O difícil, e muitas vezes a pessoa não percebe, é como ela reage às coisas que ela gosta, às coisas que ela se sente agradada. Então, o paciente que está deprimindo, e isso é muito específico, tá? É bem do que sensível, né, nesse caso, assim. O paciente que está deprimindo, ele vai perdendo a qualidade do prazer. Então, eu sempre explico para os meus pacientes, a gente tem um espectro de prazer, né, na nossa vida. Então, tem os prazeres mais periféricos até os prazeres mais centrais. Então, por exemplo, você passar em frente a uma loja e sentir cheiro de bolo, isso, ou você, sei lá, você está andando na rua e aí a sua flor favorita floriu. E esses tipos de coisa, eles dão pequenos brilhos no nosso dia. E a gente nem percebe esse brilho, a gente simplesmente sorri. Ou a gente sorri internamente, sabe? Que gostoso, esse tipo de coisa. Quando você vai entrando mais para dentro do prazer, você vai falando, sair com os amigos, ir no cinema, ver um filme legal, são coisas que você já tem mais prazer. E o centro é aquele negócio assim, ver meu filho quando eu chego em casa, sabe? Ou, sei lá, ganhar um prêmio. São coisas que, assim, dificilmente isso vai ser violado. Nos transtornos de humor, ou quando a gente está adoecendo de alguma maneira, seja burnout, coisa do gênero, a gente começa a perceber que os prazeres periféricos eles vão desbotando. Só que quem é que percebe, quem é que para perceber que você passou em frente a uma padaria e não sentiu o cheiro de bolo e não ligou? As pessoas não param para perceber isso de maneira geral. Só uma pessoa que já está muito experiente para saber. Esses pequenos prazeres, quando perdidos, fazem com que o seu dia seja um lixo. Porque um monte de coisas boas aconteceram, mas você não foi capaz de vibrar com elas.
E a grande dificuldade que o paciente em depressão ou desenvolvendo a depressão tem é porque ele tenta vibrar. E, gente, assim, ninguém consegue forçar prazer. A gente consegue forçar não ter tanto desprazer, forçar a barra. Mas ninguém consegue forçar um desejo ou a nossa, uma reação positiva. Então, isso é muito específico de um paciente que está entrando no transtorno de humor. Só que, quando a pessoa percebe isso precocemente, é possível intervir, inclusive sem remédio. Um bom exemplo, eu tenho muitos pacientes que, quando começam a deprimir, falam, olha só, tem como pagar um personal? A pessoa, tem. Tá. Não tem? Não, não tem. Então, beleza, então a gente vai arranjar um jeito. Consegue fazer atividade física todo dia? Todo dia. Não. Geralmente, quando a pessoa está com depressão já instalada, ela não consegue. Mas, se ela conseguir, a chance dela sair dessa é muito maior. Você consegue entrar na terapia agora, voltar para a terapia, aumentar a terapia 2 vezes na semana? Isso é. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, a gente vai tentar de outro jeito. Mas, enfim. Então, se a pessoa consegue identificar isso já precocemente, e aí, para isso, ela vai ter que ter noção do que é a rotina emocional dela, tanto para as coisas agradáveis quanto para as coisas desagradáveis, ela pode intervir. E aí, mas eu não sei se eu estou num processo depressivo ou é só estresse. Faz alguma diferença? Porque nas duas maneiras você vai ter que, se você quiser melhorar, você vai ter que intervir da mesma maneira. E o protocolo é o mesmo. Então, que é exatamente o passo 4. A promoção de hábitos saudáveis. Para a gente cuidar da nossa mente, ela acontece em todos os níveis do ABC, né? Do beabá que a gente vê em qualquer revista, Capricho, Época, né? Qualquer revista que você vai falar de hábitos saudáveis, vão falar do quê? Alimentação, atividade física, sono, meditação, terapia, pegar sol. E essas coisas são batidas, são um grande clichê falar disso, porque funciona. É verdade porque funciona. E quantos de vocês, ou quantos você, eu, quantas pessoas conseguem fazer tudo isso? São poucas. Então, já sei que isso funciona, mas faz. Então, a atividade física, por exemplo, se você olhar os protocolos, assim, se você olhar os artigos, eles vão dizer que aeróbico e musculação dá na mesma, tá? Mas na prática clínica a gente percebe uma superioridade assim do aeróbico, tá? No caso da psiquiatria, de ansiedade, cognição, em termos de cognitivos, a gente vê uma melhora muito maior nos pacientes que fazem atividade aeróbica. E o problema só da atividade física é que de pouca atividade para média intensidade, o ganho não é tão grande de diferença. O ganho ele é muito grande quando ele é intenso. Então, a curva de melhora é assim. Então, isso é um problema, né? Mas qualquer coisa é lucro, gente. Então, no caso de atividade física, sim. Dormir, higiene do sono. E qualquer pessoa, assim, Google, joga no Google, higiene do sono. Tá? Coisas mais básicas, tá tudo lá. Tá? E quem alguém quiser, no site do Espaço Calmamente tem. espacocalmamente.com.br, está tudo lá. Tá? Mas é porque é público, entendeu? Assim, como No você WeCare dormir... também. Oi? No Jaleco WeCare também, a gente está preocupando muito com isso, né? Tudo isso que você falou de alimentação, prática de exercício físico, meditação, mindfulness, e higiene do sono. A gente precisa Sim, falar disso, né? o tempo todo. A gente precisa repetir o tempo todo porque as pessoas não fazem. Entendeu? Isso aí, as pessoas não fazem. Então, a higiene do sono, e é super difícil fazer higiene do sono, sabe? A gente tem, o Instagram é todo colorido, não é só para ser bonito, é para ser viciante. Entende? Eu tenho um amigo meu que trabalha com jogos, ele trabalha com desenvolvimento de jogos em Nova York, e o celular dele é todo preto e branco. Ele tirou a cor do celular todo. Ele falou, eu faço isso, eu trabalho com isso para viciar a gente. E vicia mesmo.
Ele falou que se você quiser ter alguma cor, você pode tirar o vermelho, que vicia menos. Entendeu? Então, eu sei disso. Pergunta se eu tirei. Não tirei. Porque é muito difícil a gente aplicar essas coisas no dia a dia. É mesmo, né? Então, atividade física. Na maior parte das vezes, a gente tem que se... A gente fica assim, eu não sei por que eu não faço, eu não sei por que eu não sei por que eu não faço. A melhor coisa que a gente tem, às vezes, é simplesmente arranjar maneiras vamos dizer assim, sabotar a sua sabotagem. Aquela velha Entende? culpa do dia chuvoso, que não vai poder ir na academia, do dia que você Sim. não dormiu muito bem, do dia que você está cansado, e vai postergando tudo, se sabotando. Sim. Mas a gente vai sempre fazer isso. Então, a melhor coisa que você tem a fazer, já que a nossa motivação ela é sempre pequena, porque a gratificação é baixa, porque, gente, você trabalhar, fazer o que você deseja é muito fácil. Fazer o que você é motivado a fazer é muito difícil. Motivação é diferente de desejo. Então, uma das melhores coisas que a gente tem a fazer é sabotar o nosso sabotador. Então, por exemplo, eu não tenho a menor condição de malhar no dia a dia, principalmente com Covid, malhar em casa, detesto, sabe? Mas eu preciso. Então, eu preciso, cara, graças a Deus eu tenho um estado privilegiado para poder pegar um personal. Então, o personal vem aqui, entendeu? Mas se eu, por exemplo, não tivesse essa condição agora, na hora que eu ia estacionar meu carro longe do meu trabalho. Então, ou você vai andar de ônibus, você salta 2 pontos antes ou 2 pontos depois. Não vou subir de elevador. São escolhas que você vai fazendo para acabar com o seu, assim, não para você sabotar o sabotador. Então, cara, não vou cozinhar. Não vai, a maioria das pessoas fala que não come salada em restaurante. Gente, salada, você não vai comer salada em restaurante, você vai realmente fazer uma salada ultra sofisticada em casa? Não vai fazer, sabe? Vai a chance, vou cozinhar, na primeira semana. Entendeu? Então, assim, às vezes a melhor coisa que você tem a fazer é comer de maneira muito variada na rua mesmo. Entendeu? É só pegar uma coisa que você confie, um lugar que você confie. Então, os hábitos saudáveis, e é muito importante que a gente entenda que, assim, a gente vai desequilibrar o tempo todo, Rafa. Tipo, a gente conseguir manter o equilíbrio, ele tá tudo bem quando você desequilibrar. Vai ter épocas que você vai comer só porcaria, entendeu? Não vai malhar, não vai fazer nada, isso aqui vai ficar mal, vai engordar, isso acontece. E aí, com o tempo, você vai fazendo as coisas novamente. Então, ter espaço, inclusive, para você entender que, eventualmente, tudo vai desequilibrar, está tudo bem. Mas, sim, isso precisa higiene do sono, atividade física, a boa alimentação. E é muito fácil, gente, boa alimentação. Corta tudo que tem rótulos, assim, come a menor quantidade de rótulo que tiver, a maior quantidade de alimentos primários, tira o sazon é desamor, não é amor, tá? Faz assim, alimentos primários, fora rótulo, tudo processado, ultraprocessado, é sempre um lixo. Então, tenta É sempre tudo a mais coisa mais... natural, né? É, Natural e orgânico. sim. É orgânico. A parte orgânico tem... Eu estava conversando até com... Foi professora sua, Daniela Guedes, não foi? Endócrino. Ela é fantástica. Estava conversando, batendo papo com ela, é uma pós-doutora aqui de Juiz de Fora. Ela falou que saiu um artigo grande na Europa de pessoas que hoje a gente já tem tempo suficiente de pessoas que estão comendo orgânico e realmente o índice de surgimento de neoplasias assim, foi bem diferente. Assim. Parece que foi até uma quantidade expressivamente menor nas pessoas que estão comendo orgânico. Ela fala, não tem como comer tudo orgânico. Gente, tem uma hortinha em casa, eu juro, eu tenho uma hortinha ali, com um negócio desse tamanho assim para cebolinha. Mas os nutricionistas dizem que qualquer coisa orgânica que você coma, não é que você deixa de comer uma coisa que está cheia de pesticida, mas que talvez eles tenham fito-hormônios de melhor qualidade. Então, qualquer coisa orgânica que você bote na sua comida já é lucro. Né? Então, Deixa de colocar coisas tóxicas para dentro do nosso corpo, né? Se substituir uma coisa, algo a menos toxicidade que você vai estar comendo, né? sim, então, essa era a ideia. Você falou, o que vai fazer diferença uma cebolinha?
mas pelo menos o que eu ouvi de alguns nutricionistas, então não estou me faltando em artigo que eu tenha lido, tá? Mas o que eu já ouvi de alguns nutricionistas que eu confio é que talvez a própria qualidade da erva, lá, do vegetal que você pegou, ela seja superior. Então, não é nem que você evitou um negócio ruim, você também teve uma qualidade melhor do negócio, entendeu? Então, assim, o que você tem a perder? Se tiver um lugar para plantar em casa pequenininho, assim, ó, gente, cebolinha nasce igual a chuchu, fica crescendo o tempo todo. Só cortar. Na minha casa eu peguei um vasinho de planta, coloquei na janela, plantei também cebolinha, salsinha, hortelã, para fazer suco de abacaxi com hortelã. E além Sim, disso é algo para a gente cuidar, né? Eu, por exemplo, moro sozinho lá no Rio. Então eu sempre morei com amigos de faculdade, com família. Quando eu comecei a morar totalmente sozinho, eu tive a noção que eu precisava de algo para eu cuidar. Então, eu não tenho uhum, filho, eu não tenho animal de estimação. O que eu vou fazer? Comprei uma planta para eu cuidar. Então, eu tenho a minha hortinha, vou lá, dou água para a planta, colho, faço minha comida com a planta que eu mesmo plantei, cultivei. Né? Isso é bom, é gratificante. É algo que sim, ocupa a minha cabeça também. Então, acaba que melhora a alimentação e algo para ocupar a cabeça também. sim. Isso, na verdade, você cria uma relação é muito gratificante, é difícil de escrever. Eu comprei uma orquídea lá no Bahamas ano passado, e aí ela sobreviveu, mas assim, perdeu as flores, que perde, né, durante o ano. E aí agora ela está dando flor de novo. A sensação de você ver é tipo filho. Ele fala assim, É ela tá igual dando filho. flor, gente, ela tá dando flor, Quando minha o tomate que a filha. gente plantou nasce um tomatinho, a gente fica orgulhoso. É uma sensação maravilhosa, juro. Tipo assim, é muito isso, mas isso faz parte da promoção de hábitos saudáveis, entende? Porque é um contato com a natureza e é um contato com a vida. Então, assim, é uma coisa, sim bom, tem comprovação científica disso. Da mesma maneira, a religiosidade. Então, na verdade, não a religiosidade, perdão, a espiritualidade. Então, a religião também tem um papel muito importante em saúde mental, porque dá a sensação de pertencimento, tem, assim, diminui o índice de depressão, de frequência, intensidade, diminui o índice de suicídio. É verdade. Então, qualquer coisa que você. Mas espiritualidade, você tiver contato com alguma coisa, é muito bom. E se você for ateu, e tá tudo bem também. O ateu tá ótimo. O problema do ateu é o ateu convertido. É o ateu que já acreditou em alguma coisa e deixou de acreditar porque alguma coisa aconteceu que ele não quis. Esse ateu é o problema. O ateu que não tá nem aí, tá ótimo, entendeu? Não tem problema nenhum. Aproveita para fazer o bem, porque o bem traz benefícios muito grandes para quem faz. E aí, ó, senão a gente não vai acabar aqui não, tá? Porque se deixar eu gosto de falar. Quinto ponto, gente. Então, o quinto passo e a gente quebrar o preconceito em relação à psiquiatria e à psicologia. Não é batido. Entendam assim, a maior parte das pessoas que, mesmo quando elas chegam a estou promovendo hábito saudável, quando ela fala não está dando certo, o passo entre não está dando certo e procurar ajuda é imenso. É imenso. Esses 4 primeiros passos, eles são um engatado no outro, e são próximos. O quinto passo, ele está distante. As pessoas vão em mim, Rafa, elas falam assim, olha, eu já fui no clínico, aí eu fui em neuro, porque neuro trata a psiquiatria melhor, aparentemente, né? Aí teve gineco, aí a gineco amiga deu lá um antidepressivo, mas ninguém tem Deu um coragem de passiflora. passiflora primeiro. Aí, aí vai, passa, que, detalhe, interage também com outras medicações. Fala, é natural, né? Eu sempre falo assim, quimioterápico também, chuchu. Também, tamoxifeno, tamoxifeno não, tamoxifeno vem de uma planta, só para saber. Mas, enfim, o couve acaba com varfarina, né? Não, as coisas naturais têm suas limitações, mas tudo bem. Mas aí a pessoa vai assim, ela vai em todos os especialistas, porque ela também acredita que psiquiatra vai dar remédio mais forte, né? Então, quando, curiosamente, o psiquiatra é uma das especialidades que menos passam benzodiazepínicos quando comparado a clínico, neurologista e gineco. E Isso que eu aí, ia e falar, endo... né? A pessoa ela tem medo de ir no psiquiatra para não tomar remédio tarja preta, mas a vizinha vai lá e indica um diazepam, um lorazepam para ela poder dormir melhor e ela vai lá e toma, né? Não,
no caso da psiquiatria, ninguém vai falar assim, no caso, nossa, você está tomando captopril, tipo, eu tomo enalapril, é bem melhor. A pessoa falar, meu cardiologista passou esse, eu acredito nele. Agora, se a pessoa virar falar assim, você está tomando fluoxetina, eu tomo sertralina, ó, esse aí eu quase morri. Às vezes, então está na hora de mudar. Aí chega no consultório e fala isso, né? É sempre assim, o psiquiatra ele tem uma credibilidade muito baixa com o público, de maneira geral. Então, até porque qualquer pessoa hoje qualquer pessoa, assim, eu não sei o que o médico faz em relação a isso, mas ortomolecular, fala umas coisas em É muito relação histórico também, né? A parte de psiquiatria ser relacionada a hospital de doido, as pessoas que procuraram um psiquiatra antigamente. A gente tem um exemplo próximo nosso lá em Juiz de Fora, que é o Hospício de Barbacena, né? Então, naquele livro que fala do Hospício de Barbacena, né? Ele fala que as meninas que perdiam a virgindade antes de casamento iam para o Hospício de Barbacena, eram internadas e morriam lá porque era considerada uma loucura, né? Que a família era querer afastar ela da sociedade para não passar vergonha por ter uma filha que perdeu a virgindade fora do casamento, considerava ela louca e ia para lá. Então era muito histórico isso de os loucos iam para o hospital psiquiátrico, depois a descentralização da psiquiatria ainda manteve um pouco isso, nessa cultura de ter medo de ir no psiquiatra e ser taxado de doido e tomar um remédio para doido. Sim, mas a descentralização ela continua fazendo esse papel de uma maneira, aí eu sou um carioca, ela continua fazendo esse papel de uma maneira velada. Sabe por quê? Porque o clínico geral sabe praticamente nada sobre psiquiatria e aí ele tem que tratar as condições mais leves. E aí, a partir do momento que a condição é grave, ele vai para o CAPS. Então, 80% dos casos que são os intermediários fazem o quê? Eles não se identificam com o nível do CAPS. Porque no CAPS tem lá o paciente esquizofrênico, retardo, paciente bipolar gravíssimo. Então, os pacientes super graves vão para lá. E aí ele fala assim, peraí, eu estou no posto, mas o cara não me trata, então para onde eu vou? Então, essa lógica, ela se mantém independente da gente ter, assim, claro, bem menos, né? Porque antes era um modelo asilar. Mas isso acontece porque a gente tinha ainda tem, mas ainda tem algum nível. Mas a sociedade e a ciência andam assim. Então, a psiquiatria, ela começou a se dissociar muito mais da sociedade com a medicação crescendo e com o DSM. Então, a gente foi cada vez se pautando mais em medicina baseada em evidência. Então, ele foi se desprendendo da sociedade cada vez mais. Ainda é preso em muita coisa, né? A sociedade que mudou, por exemplo, a concepção de homossexualidade, a sociedade que pressionou para mudar a transexualidade. Então, a gente ainda está vinculado de alguma forma. Mas o estigma que a gente tem, todo profissional de saúde é responsável por quebrar. E quando um profissional de saúde ele fala assim, olha, eu vou curar a depressão com ômega 3, ele está sendo antiético da mesma maneira que ele falar que ele vai curar lúpus, entendeu? Passando, sei lá, passando uma estatina. Então, a psiquiatria é um lugar onde você falar uma coisa aberrante em pleno Instagram ou coisa do gênero, as pessoas não reagem, elas batem palma. Porque as pessoas querem acreditar nisso. E eu gosto gosto muito de lidar com graduação, porque eu acredito que toda mudança vem da educação, vem de vocês que vão ser médicos. Que amanhã o paciente vai estar... Na verdade, o trabalho que a gente tem como médico, e aí não é só com a gente, é falar de psiquiatra e psicólogo na primeira consulta. É falar sobre psiquiatria e psicologia na primeira. Porque quando você faz isso depois de muito tempo, e o paciente, por exemplo, você está investigando dor, aí você tentou várias coisas, não deu certo. Aí na oitava você fala para ele assim, vou te indicar para o psiquiatra. É a banana para você. Ele vai falar para você que você está achando que ele é doido. Agora, se desde o início você fala assim, já foi no psiquiatra,
psiquiatra não é de doido, a gente... Mas não, o psiquiatra tem uma série de condições que a gente tem que no dia a dia a gente lida. Se desde o início você falar isso, no momento em que você for indicar ele para o psiquiatra, ele já vai ter processado aquilo, iniciado o processo, mesmo que ele fale que não. Só que a gente tem que pensar nisso na gente. Você vai procurar o psiquiatra caso você perceba que você não está funcionando bem. Porque quanto mais precoce você procurar menor é a chance de você ser medicado. E quanto mais você, também assim, quanto mais precocemente você pegar um psicólogo, talvez, dependendo do caso, também, porque você, assim, quanto maior a nossa resiliência, menor é o nosso desenvolvimento de estresse. E médico eu sugiro que todo mundo faça terapia, gente. Sugiro mesmo. Eu faço desde os 12 anos. E é até comum, né? Pelo menos no meio que eu vivo, né, de médicos, grande parte deles fazem terapia e realmente, até por simplesmente descarregar toda a carga que a gente recebe dos pacientes, né? Ficar o dia inteiro ouvindo queixas dos pacientes, já me falam que isso é renovador, assim, a gente tem a plena noção de que a gente consegue expor os nossos problemas, conversar sobre eles e descarregar a carga que a gente recebe de paciente, né? Muito importante. Sim, às vezes fala, não tenho tempo. Gente, a gente tem 168 horas, eu acho, por semana, né? É 1 hora por semana, não é tipo 1 hora por dia, né? É a própria meditação, né? Se você tirar 5 minutinhos do seu dia para meditar um pouquinho, fazer um mindfulness, são só 5 minutos de 24 horas que você vai ter. Sim. É porque é muito difícil, as pessoas têm dificuldade de parar as atividades. As pessoas têm a sensação de que é tudo um fluxo contínuo. Se você parar, você vai perder o fluxo. Mas, na verdade, é o contrário. Quando você para, você volta no fluxo com muito mais qualidade. Então, só que é tudo uma questão de hábito. O mindfulness, as evidências do mindfulness são maiores quando você faz todo dia. Quando você não faz todo dia, a evidência é muito baixa. Só que, e aí é o ponto, tudo é uma questão de treinamento. Agora, é aquele negócio que a gente está falando, Rafa. Você isso no ponto 3 que eu falei, no ponto 3 uma coisa que eu gosto de sugerir é que a pessoa tenha hobbies. Então, por exemplo, eu toco piano, toco assim, nunca, mas toco piano. Se eu vamos dizer que eu toque com mais frequência. No momento em que eu começar na primeira coisa é que você acaba nutrindo isso. E é até interessante a nível de ciência que pessoas que fazem atividades lúdicas, os maiores ganhadores de prêmio Nobel, assim, eles faziam alguma atividade lúdica, tá? Tem até estudo disso. Principalmente pintura, essas coisas. Então, isso faz muito bem. Ah, mas eu preciso estudar. Mas você fazer isso vai te ajudar a estudar. Mas isso começar a perder a graça, e não é porque você está ficando sem saco com muito mais frequência do que o normal, então, olha para isso. E aí, não tenha medo de ir a um psiquiatra. A questão é você confiar no psiquiatra. Tipo, procura. É igual a qualquer outra especialidade. Você vai operar, você vai fazer uma cirurgia estética na cara com qualquer cirurgião plástico? Não vai. Você vai tirar um câncer, vai tratar um câncer com um oncologista, pegar qual que está mais perto do meu bairro. Não vai fazer isso. Então, o psiquiatra é a mesma coisa. Se você pegar um cara, vou ali, estou na minha esquina de casa, então assim vai mais rápido, beleza, é a sua mente. Agora, se for um psiquiatra que vai trabalhar com você de maneira artesanal e não em série, aí nesse caso você vai estar em boas mãos. Ele encontra espaço calmamente, né? Gente, eu acabei de abrir, coloquei um segundo psiquiatra lá, porque eu acredito muito nessa psiquiatria consciente que a gente fala. Então, a psiquiatria que eu acredito que a gente, na verdade, a gente complementa as outras terapias. Eu costumo dizer que a psicologia trata e a psiquiatria dá o suporte para ela. Entendeu? A gente ajuda o paciente, a psicologia a fazer mais efeito.
Então, a psiquiatria, a gente tem essa autoridade médica, essa soberba médica, que é normal da nossa classe. A maior lição que eu tive nos últimos anos foi fazer com que a gente entenda que a gente é exatamente isso. As pessoas, a gente tem que fazer as coisas, a gente é interdisciplinar. Experimente se rebaixar, assim, se submeter a profissionais de outros saberes, porque primeiro o paciente está ganhando muito. O paciente está ganhando muito. E a gente inverte a lógica de que nós somos responsáveis pelo tratamento, porque nós não somos. Nós não somos. Então, essa linha da psiquiatria, né, que é uma psiquiatria mais consciente, é algo que o Espaço Calmamente, que eu desenvolvi, a gente quer dissipar, assim, a gente quer espalhar, na verdade, né, que está na palavra. A gente quer espalhar, desenvolver isso pelo Brasil. Essa é a ideia, verdade. Legal. E, Davi, a gente tem um Telegram do Jaleco Med Summit que a gente recebeu algumas perguntas para serem feitas a você. Deixa eu ler uma dessas perguntas para a gente conversar rapidinho aqui. Vamos ver se a gente consegue discutir algumas, né? Uma foi: como é possível manter-se calmo diante de todas as incertezas atuais? Pandemia, política, falta de aulas em algumas instituições. Não tem como, brincadeira. A primeira coisa é saber que não tem como você ficar búdico nesse estado. Não, tá tudo bem ficar estressado com isso, tá? As situações... É normal, né? É normal. As situações de incerteza são essas mesmas. Está tudo bem, estamos todos com essa incerteza. Uma das boas questões é você saber que absolutamente tudo vai mudar. Covid veio para mostrar isso, que assim, tudo que a gente acha que vai estar de um jeito, no momento que a gente tiver certeza que aquilo vai ficar daquele jeito, aquilo ali vai tudo... Ninguém nunca imaginou que as pessoas brasileiras vão estar usando máscara, não? Ninguém nunca vai funcionar no Brasil. Então, máscara, quem diria que São Paulo iria parar? Só Raul Seixas mesmo. Então, assim, ninguém imaginou. Então, toda a situação que a gente acha que é eterna, ela muda. Então, só que a gente esquece isso no dia que a gente está passando, a gente não tem essa percepção de que as coisas vão mudar. É que a gente falou também da própria quebra de rotina, né? A gente está acostumado com aquilo e, de repente, do nada tudo muda. É um novo cenário, a gente tem que reaprender a viver, usar máscara na rua, ficar dentro de casa, não tem aula mais. E é normal mesmo essa quebra de expectativa, a gente surtar um pouquinho, né? Mas surtar de uma forma consciente, né? Da gente saber que isso que está acontecendo é temporário, né? A gente não vai ficar pelo resto de nossas vidas em situação de emergência, de pandemia, e saber se readaptar naqueles 5 passos seus, né? Sim. Teve uma coisa que eu aprendi muito boa assim, nos últimos anos, parece uma frase, parece terrível, mas ela é maravilhosa ao mesmo tempo se você souber interpretar. É você pensar com absolutamente tudo. Nossa, mas vai passar. Isso com coisas boas, inclusive. Então, tipo, eu agora, sei lá, fui convidado para falar no TED. E aí, fui convidado para falar no TED. Brincadeira. Aí, assim, fui convidado para falar no TED mundial. Fui para convidar, sei lá, estou agora conseguindo emprego na OMS, na Unicef. Nossa, que bom. Pena que é temporário. Parece uma sensação ruim no início, mas se você souber praticar, é libertadora. Você saber que que ruim, mas é temporário. Porque tudo é. E a gente lidar com a sensação de eternidade, a gente acaba lidando com a sensação de que as coisas são eternas, tanto quando elas são boas, porque a gente quer para sempre, ninguém quer que o pai morra, né? Ninguém quer ter todo dinheiro, perder saúde, a gente quer perder beleza. E se você entender, e isso não é só compreender, você treinar, que bom isso, pena que é temporário. Quando você treina isso, em situações como essa que estão acontecendo, a gente consegue oscilar menos. Entende? Só que aí você consegue acabar usando isso para as coisas boas e ruins. Assim, E a gente é temporário, né? A gente tem que poder aproveitar as coisas sabendo que elas são temporárias, porque em algum momento a gente vai ser temporário também, né? Tem que aproveitar o máximo possível.
Tem um termo que assim, essa pessoa, não sei se é menino ou menina, usou para essa frase, para essa pergunta, que já é uma distorção cognitiva primária. Ele falou assim, relê para mim a pergunta, por favor, Rafa. Como é possível manter-se calmo diante de todas as incertezas atuais? A palavra todas é um grande problema, porque a gente não tem como manter qualquer estado diante de tudo. Você, sei lá, incinere esses termos, tá? De tudo, sempre, nunca, jamais, toda vez, porque eles são temas extremistas e a gente nunca, e aí nesse caso está certo, a gente nunca vai conseguir fazer o tudo ou todo. Gera quebra de expectativa, né? Sim. Então, exatamente, é porque você fala, como é que eu consigo lidar com tudo isso? Você não vai conseguir lidar com tudo isso. Vai ter muita coisa que você vai conseguir lidar, vai ter muita coisa que você não vai. Mas isso em si já gera um alívio imenso, não? Saber que tem muitas coisas que você vai conseguir. Nem todas você vai conseguir. E tá tudo bem. Mas para cada uma tem uma solução diferente que você vai achar. E se tiver com dificuldade de achar, tem psiquiatra e psicólogo para isso. E com muita seriedade. Entendeu? Tem acompanhamentos para isso. Porque a nossa resiliência ela é treinada. Segunda pergunta. E como que a gente consegue voltar a aprender a conviver de novo com as pessoas que estão dentro de casa, diariamente lidar com as convergências entre as relações familiares, as relações interpessoais e acostumar com isso? Eu estava até conversando com você, né? Essa pergunta é igual um comportamento do gato, né? O dono do gato, do animal de estimação, ele está sempre fora de casa e a casa é do gato. Para ele tem a total percepção que a casa é dele, ele que manda. Mas agora na quarentena, os gatos, os animais de estimação, né? Para os cachorros é bom, porque eles gostam de atenção, mas para os gatos eles estão tendo que aprender a conviver com o dono real da casa, né? Então, como que a gente, como pessoas que têm relações interpessoais, conflitos, pensamos diferentes, a gente consegue conviver de novo com as pessoas que estão dentro de casa? Como que a gente pode lidar com isso? Olha, eu vou dizer, essas perguntas às vezes são feitas para psiquiatra como se a gente tivesse, eu vou dizer, conviver comigo. Se eu tivesse que voltar para casa dos meus pais agora, conviver com meus pais, eu ia dar uma certa surtadinha, tá? Assumo assim, na verdade, parte do nosso trabalho vai ser de orientação, é de redução de danos, tá? Muito mais do que fazer disso uma coisa boa. Entenda, vai ser ruim, tá? É difícil pra caramba lidar com gente. A gente tem cursos, MBA, só para falar de gestão de pessoas. E a gestão de pessoas é no ambiente de trabalho. Imagina se fosse em casa, onde você é íntimo, né? Então, assim, primeiro entender, talvez, que a relação familiar não é relação entre pessoas normais. Assim. A gente tem uma relação familiar, a nossa relação com nossos pais, irmãos, ela é uma relação viciada e primitiva. Os pais não vão escutar vocês, ou irmãos, ou filhos, da maneira que escutariam pessoas fora de casa. Então, a dinâmica entre os diálogos, ela é muito viciada. E para a gente conseguir mudar isso é muito difícil, porque para você fazer, por exemplo, seu pai escutar determinada coisa através da sua perspectiva, se ele já te vê de uma determinada perspectiva que é individual, entenda que isso tem a ver com o papel que ele sente que ele exerce. Então, muitas vezes a dificuldade de alguém na família se posicionar de uma maneira diferente não é porque os outros não querem dar escuta, mas porque a pessoa porque o outro membro da família não quer se ver diferente. Então, se o pai, por exemplo, vamos dizer, ele sempre é autoritário, ele não ser autoritário com os filhos, vai fazer com que ele se veja um pai diferente, não um filho diferente só. Então, compreender que essa dinâmica familiar, ela é muito mais complexa do que simples relações entre pessoas, é um primeiro ponto, assim, que vale a pena saber. O segundo vai ser redução de dano. Então, o que você puder... tipo assim, olha, meu pai, ele quer que eu lave louça. Eu falei assim, cara, lava a sua. As coisas, elas são assim, sempre entendendo que é negociar, tentar criar tentar criar um espírito de coletividade em casa, porque para que todo mundo saiba, olha, realmente não é fácil para ninguém.
A gente não está sendo fácil para eu lidar com vocês, não está sendo fácil para vocês lidarem comigo, entender que a gente não é a pessoa mais fácil do mundo, É isso nenhum que de eu ia nós. falar. Colocar no lugar das pessoas que estão se relacionando com você também, né? De entender Uhum, o quão difícil é conviver com você. Aí a gente sim. já tem o primeiro passo de mudança, né? Se você for uma pessoa mais fácil de conviver, vai ser mais fácil para as outras pessoas conviver com você, né? Então, vai melhorar Santo, toda a relação lá dentro da casa. eu sou um santo. Todo mundo acha, né, gente? Eu sou um santo, era só fazer isso. De Então, volta à síndrome de Gabriela, né? As volto para pessoas que isso. estão erradas. Sim. Então, assim, a gente, o que eu falei assim, a gente realmente, eu tenho minhas dificuldades, assim, eu sou bagunceiro, entendeu? Eu faço isso, entendo, não me incomoda a minha bagunça. Ela não me incomoda. Mas incomoda quem convive comigo. Vou fazer o quê? Eu vou ter que me estressa, mas é aquilo que eu falei, assim, a gente é tit for tat. A gente vai ter que trocar, porque agora é isso que a gente tem. Então a gente fala aquilo que a gente comentou. Se a gente não está disposto a reconhecer as oscilações e aceitar as oscilações e aceitar as mudanças, entendendo que elas são temporárias, a gente vai entrar em crise toda vez. Então, a pergunta dessa pessoa, talvez a resposta pareça absurda, mas é dançar conforme a música. Então, como conviver, como voltar a conviver, tipo, não vai ser fácil. Eu vou te falar, sair de casa, voltar para casa que você saiu é terrível. É terrível, eu não consigo imaginar. É terrível. E aí esse é o ponto, é temporário. Então, quando estiver lá, é entender, olha, eu vou ter que vou ter que me desdobrar para fazer o que eu não. Tem uma frase que eu acho fantástica que uma vez eu falei para um casal, mas que eu tinha lido em algum lugar. Não existe casamento quando você não está disposto a levar desaforo para casa. Então, o ambiente familiar que a gente tem é uma panela de pressão. A gente não vai ter como sair durante um Covid, por exemplo. E não vai haver família que viva em paz se você não estiver disposto a levar desaforo para casa. É porque você já está em casa, então conviva com o seu desaforo. Beleza? É isso. É Muito isso? obrigado. Foi muito boa a nossa Imagina. conversa. A gente falou de tudo um pouco, né? Foi muito legal. Fiquei Né? muito feliz de ter lembrado alguns conceitos de psiquiatria. Deve ter quantos anos? Uns 3 anos que eu tive aula com você? Mas, Rafa, Foi no muito sétimo bom. período? Não sei, eu tinha Tem uns 20 anos. 4 anos. É. Eu tinha uns 20 anos, né? Da minha idade, né? Oba. Não, mas foi isso. Você já está desse tamanho, olha só. Mas foi Viramos muito grandes bom, viu? amigos, né? Muito bom. É, isso é aquele negócio, né? Não existe superioridade nem médica, nem de professor, nem nada disso. Assim. Todo mundo, a gente tem sempre que aprender com todo mundo, né? Espero que todo mundo que assista tenha a oportunidade de ter um professor assim como que eu tive, que me E ensinou um tudo. aluno assim, gente, É? um aluno que brilha, aluno assim, ó, bum! Mas que também é isso. Eu admiro muito, muito o trabalho do Medic. Não tem uma proposta do Medic que façam que eu não admire e não queira participar, embora seja muito enrolado para participar de todas, mas é, Davi, eu admiro. tudo que eu pude levar ele topou, né? No primeiro momento. Foi orientador da empresa Júnior, da Medic, virou professor do Jaleco, as melhores aulas de psiquiatria. Nossa, E ó, agora aceitou esse convite nosso para conversar. Muito bom, muito obrigado. porque a missão da empresa é muito bonita. Assim. Eu acredito muito em vocês e o trabalho que eu vejo vocês fazendo é um trabalho de crescimento para o futuro. Assim, né? Eu vejo era tudo que eu queria, sinceramente, quando eu era aluno, porque a gente não tinha suporte algum e o Jaleco dá uma autonomia para o aluno em todos os sentidos, né? E não só acadêmico, né? Que se a gente tivesse, existe eu tenho um número de pacientes imensos psiquiátricos, são alunos de medicina, geralmente oitavo período, né? Cara, se tivesse o suporte
emocional e todas as condições que a gente vê no jaleco sendo apresentados quando eu era aluno, talvez a gente não tivesse tanta gente na minha sala que deprimiu naquela época, né? Então, admiro muito vocês e conto comigo aí para participar do VESP. Muito obrigado. Foi incrível a nossa Imagina. conversa. Aqui. Grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, eu te agradeço.